Graça e paz, queridos, como é que vocês estão? Estudantes, iniciantes de teologia, aula 33. E hoje nós vamos estudar aí, iniciar estudos em cristologia. Vamos estudar sobre a pessoa de Jesus, né? Se você está chegando agora, eu sou o pastor Anderson, né? Eu sou pastor da Igreja de Nova Vida, aqui no Rio de Janeiro, na cidade de Araruama, região dos Lagos, próximo aqui de Cabo Frio, Saquarema, não sei se você conhece. Enfim, você não é do Rio de Janeiro. E estamos aí dando prosseguimento aos nossos estudos. Mas não esquece de dar o like, de compartilhar esse vídeo, de você fazer comentários, porque você ajuda a engajar o canal. Comenta aí, diz aí pra mim se você tem acompanhado, tem conseguido assistir as aulas desde o início, se pegou aí se você está chegando agora. Diz aí pra mim, tá bem? Então, vamos lá. Nós estamos aí estudando sobre Jesus e começa a dizer assim o nosso texto aqui, o nosso livrinho do Maya Pillman, que é o livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Excepcional, recomendo, da Editora Vida. É um livro baratinho, você consegue aí comprar aí possivelmente aí por até menos de R$40, ou menos, 30 e poucos reais, uma promoção. É um livro que vale a pena. É um livro de 413 páginas, já li ele 2 vezes, essa é a terceira vez que estou lendo, tá? Junto com vocês. Então, capítulo 6, página 144, Senhor Jesus Cristo. O dia do nascimento de Jesus, diz o texto, é celebrado em todo o mundo. O aniversário de sua morte levanta a silhueta de uma cruz no horizonte. Quem é ele? Com essas palavras, um importante pregador fez uma pergunta de suprema importância e de interesse permanente. A pergunta foi feita pelo próprio mestre quando, durante uma crise em seu ministério, perguntou: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ele ouviu a declaração da opinião do povo sem comentar, mas abençoou a resposta de Pedro, que Pedro aprendera com Deus, dizendo o seguinte: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Mateus 16:16. A pergunta ainda permanece e os homens até agora tentam respondê-la. Mas a verdadeira resposta deve vir do Novo Testamento, escrito por homens que conheceram intimamente Jesus e que por ele abandonaram todas as coisas. Irmão, eu percebi nos últimos dias que tem um vídeo meu, que eu fiz aí tem uns 2 meses, de um livro chamado O Jesus que Nunca Existiu. Então, pelo título, é óbvio que é um livro, o título é bem provocador, mas na verdade o autor está fazendo uma defesa de Jesus, né? Uma defesa do cristianismo. Mas o que tem me surpreendido é que nas últimas semanas esse vídeo já tem quase 1000 visualizações. Poucos vídeos aqui chegam a essa quantidade de visualizações aqui no nosso canal. Temos mais de 1000 vídeos no canal. Mas o que me atentei? O YouTube está recomendando esse vídeo, e o que está dando de ateu, militante lá no canal, falando poucas e boas. Olha, e me chamou a atenção um militante ateu que disse o seguinte, conversando lá, ele não mandou esse comentário para mim em si, mas começou a conversar com outro ateu lá. Eu estava lendo hoje de manhã os comentários dizendo: eu vivi nessa escravidão, nessa falsidade, crendo nessa lenda chamada Jesus por 32 anos da minha vida. Hoje vivo livre, há 12 anos liberto dessas coisas, me sinto muito bem. Percebe? O mundo é assim, está dividido entre aqueles que creem, entre aqueles que odeiam ao Senhor Jesus, mas uma coisa os ateus não podem negar: a figura de Jesus é uma das figuras mais importantes da história, principalmente no mundo ocidental, de tal maneira que o nosso calendário se divide entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não podem negar, os ateus não podem negar. Eles podem dizer tudo, podem dizer que é mentira, que Jesus não existiu, que a Bíblia é uma lenda, que a Bíblia é mentirosa, e eles podem ficar militando aí na internet à vontade. Mas quem realmente teve um encontro verdadeiro com Jesus, quem de fato conhece a Cristo, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Se você sabe em quem você tem crido, certamente você tem amado a esse Cristo cada dia mais de sua vida. Muitos ateus, muitos filósofos ateus destilaram todo o seu ódio a respeito da pessoa de Jesus. Mas também na história do cristianismo, em 2000 anos, muitos homens piedosos serviram e demonstraram todo o seu amor a Jesus, né? Conta essa história de Policarpo,
que é conhecido como o pai da igreja, que ele viveu ali no primeiro século, e ele foi preso por causa da fé em Jesus, e o governador ali daquela província o condenou à morte, mas deu uma oportunidade para ele, dizendo assim, no momento da morte, né, se você, ele foi condenado à morte na fogueira, se você negar a Jesus, agora se você negar que esse Deus existe, você for fiel, se prostrar diante de Roma, você vai ser solto, vai ser liberto. E esse Policarpo é interessante, ele era discípulo, foi discípulo de João, né? A história da igreja conta que João, o apóstolo, que ganhou ele para Cristo. E ele responde ali, presta a ser morto, e fala o seguinte, olha, tenho servido ao meu Senhor há 85 anos, porque eu haveria de negá-lo agora, nos últimos momentos da minha vida, já na minha velhice. E ali ele morreu, né, por conta da fé. Nós vamos lá, nós vamos falar sobre a natureza de Cristo, não hoje, mas vamos dividir aqui o esboço aqui, a natureza de Cristo, os ofícios de Cristo e a obra de Cristo, ok? Então vamos lá, natureza de Cristo. A pergunta, quem é o Cristo? Apresenta a melhor resposta na declaração e explicação dos nomes e títulos pelas quais ele é conhecido. Filho de Deus. Ele fala sobre acerca da sua divindade, né? Da mesma forma que o Filho do Homem significa nascido de homem, assim também Filho de Deus significa nascido de Deus. Por isso dizemos que esse título proclama a divindade de Cristo. Jesus nunca é chamado um Filho de Deus. Preste atenção nisso, hein? Como os homens e os anjos chamados de filhos de Deus em Jó, capítulo 2, versículo 1. Ele é o Filho de Deus em sentido único. Jesus, conforme a descrição que dele se fez, mantém um relacionamento com Deus do qual nenhuma outra pessoa do universo participa. Então veja bem, essa declaração, Filho de Deus, é bem pertinente, porque ela vai implicar, vai associar a figura de Jesus com a divindade do próprio Deus. Quando Jesus, de forma implícita ou explícita nos evangelhos, declara que é o Filho de Deus, ele obviamente está se comparando, ele está dizendo que tem a essência divina sobre si. Por isso que você vai perceber uma forte perseguição por conta dos judeus, assim, a liderança religiosa, os judeus, fariseus, propriamente dito, sobre Jesus, e ali, principalmente ali no capítulo 6, no capítulo 7, 8, ali uma controvérsia muito grande de Jesus com eles. E quando Jesus declara, né, antes que Abraão existisse, eu sou, fazendo suas declarações relacionadas à sua divindade, se identificando com o próprio Deus, há um momento em que os fariseus pegam em pedras para apedrejar Jesus. Por quê? Porque na concepção farisaica, Jesus havia cometido uma blasfêmia. Ele havia se comparado a Deus. Jesus estava mentindo? Não. De fato, ele era o próprio Deus encarnado. Só que eles, obviamente, não entenderam. Até hoje, a maioria dos homens não entendem, né, esse mistério de Deus encarnado na pessoa de Jesus. Então, o título Filho de Deus está associado diretamente à divindade de Jesus. Jesus é um ser divino, embora muitos grupos, durante toda a história da igreja, tenham negado isso, e o grupo que mais nega isso, mais conhecido, são os Testemunhos de Jeová. Eles negam de maneira explícita a divindade tanto do Senhor Jesus quanto do Espírito Santo. Então, eles negam a Santíssima Trindade, podemos assim dizer. Diz o seguinte, para explicar e confirmar essa verdade, consideremos, letra A, a consciência de Cristo. Olha que interessante. Qual era o conteúdo do conhecimento de Jesus acerca de si mesmo? Isto é, o que Jesus sabia de si mesmo. Lucas, o único escritor que relata um incidente da infância de Jesus, diz-nos que Jesus, com a idade de 12 anos, pelo menos, estava cônscio de duas coisas. A primeira, de ter um relacionamento especial com Deus, a quem ele descreve como seu Pai. A segunda, de ter uma missão especial na terra, que era realizar as obras de meu Pai, segundo João 10, 25. Exatamente como e quando esse conhecimento de si mesmo veio a ele, deve permanecer um mistério para nós. Quando pensamos em Deus vindo a nós em forma humana, devemos de forma reverente declarar, é grande o mistério da piedade. Então, irmãos, o que você vai perceber? É óbvio que teólogos liberais, céticos, filósofos que não servem a Deus, pessoas que não servem a Deus, não tiveram experiência, né, espiritual com Cristo, né, no novo nascimento,
elas vão negar isso terminantemente. Jamais eles vão assumir que Jesus, com 12 anos de idade, já tinha consciência de que era o Messias. Porém, nós cremos na palavra inerrante de Deus. Aí você vai para o Evangelho de Lucas, principalmente, você vai ver ali Jesus tendo consciência de que era o Filho de Deus, de que era o Messias, de que ele estava na casa do Pai. Lucas narra isso, né? Dizendo que ele estava na casa do Pai, dialogando ali com os doutores da lei, demonstrando ali sua consciência. E quando a sua mãe, que estava procurando por ele, o acha, ele diz assim: puxa, por que você fez isso? Não sabia que eu e teu pai estávamos procurando você? Ele se dirige à sua mãe e diz: vocês não sabiam que me convém estar cuidando dos negócios do meu pai? Outras versões dizem: o senhor não sabia que convinha estar na casa do meu pai? Ou seja, ele se refere ao Deus de Israel como pai na criança de 12 anos. Então os evangelhos nos revelam que ele tinha consciência de que ele era o Messias, embora muitos céticos vão negar isso, ok? Então, estudante de teologia iniciante, fique com a palavra, você não vai se arrepender. Todo aquele que em determinado momento dos seus estudos bíblicos deixa de crer na palavra para crer em teorias céticas de ímpios, de ateus, se perde. Se perde não somente intelectualmente, se perde espiritualmente. Cuidado. Diz mais: exatamente como e quando esse conhecimento de si mesmo veio a ele, deve permanecer um mistério para nós. Tá? Não obstante tratar-se de mistério, a seguinte ilustração pode ser proveitosa. Põe uma criancinha diante de um espelho, ela se verá, porém, sem se reconhecer. Mas chegará o momento em que há de saber que a imagem refletida representa a sua própria pessoa. Em outras palavras, a criança adquiriu a consciência de sua identidade. Não poderia ter sido assim com o Senhor Jesus? Ele sempre foi o Filho de Deus, porém chegou o tempo em que, depois de estudar as Escrituras relacionadas com o Messias de Deus, percebeu em seu íntimo que ele, o Filho de Maria, não era outro senão o Cristo de Deus. Em vista de o eterno Filho de Deus ter vivido uma vida perfeitamente natural e humana, é razoável pensar que a percepção de sua divindade houvesse surgido dessa maneira. Veja, Maya Peuma já crê que ele foi adquirindo essa consciência com o passar do tempo, com o passar dos anos, né? Claro, né? Jesus, como qualquer outro ser humano, veio ao mundo como uma criança, e uma criança não tem essa consciência existencial, né? Um bebê não tem essa consciência. Geralmente, quando é que eu e você, lembre-se, faz um esforço de memória, a partir de que momento você, por exemplo, passa a ter consciência da sua existência? Quais são as suas lembranças? A partir de quantos anos na sua infância você lembra? Você começa a se lembrar da sua existência, você começa a entender que você é um ser que existe. Eu praticamente só me lembro de detalhes da minha vida de 5 anos para cá. Eu não me lembro de detalhes com 4 anos, com 3 anos, com 2 anos, não me lembro. Não lembro mesmo. Certo? Então, como Jesus foi um homem comum, veio a este mundo, assumiu a forma humana, é bem provável que ele tenha passado por isso. Ele passa, a partir de quantos anos ele passa a ter essa consciência de que era um ser que existe, né, na sociedade, no meio, né, da sua família, a partir de quantos anos? A Bíblia começa a dar detalhes da sua vida a partir dos 12. O que se escreveu a respeito de Jesus na sua terra infância parte dos evangelhos, entre aspas, apócrifos, que são evangelhos considerados não inspirados, não canônicos. Nós não podemos crer nesses evangelhos porque possuem cunho gnóstico. Ok? Diz mais aqui. No Rio Jordão, Jesus ouviu a voz do Pai corroborando e confirmando a sua percepção íntima, em Mateus 3,17. E no deserto existiu com êxito a tentativa de Satanás de fazê-lo duvidar de sua filiação. Se és o Filho de Deus, lembra a tentação do deserto, Mateus 4,3. Mais tarde, em seu ministério, louvou a Pedro pelo testemunho divinamente inspirado concernente à sua deidade e a seu caráter messiânico. Jesus, diante do concílio judaico, poderia ter escapado à morte se negasse sua filiação ímpar e simplesmente afirmasse que era um dos filhos de Deus, no mesmo sentido em que o são todos os homens. Porém, quando exigiram que jurasse pelo sumo sacerdote, ele declarou sua consciência de divindade, apesar de saber que isso significaria sua sentença de morte. Então note que Jesus em nenhum momento ele vai negar, né, sua divindade. Tu és o Filho de Deus? O Sinédrio perguntou a Jesus no julgamento para crucificá-lo. O que Jesus diz?
tu dizes. Você está dizendo, é isso aí. Então Jesus não nega a sua filiação divina. Letra B. Como nós podemos ter essa certeza acerca da natureza de Cristo? Segundo as afirmações do próprio Jesus. Por exemplo, ele equiparou sua atividade divina. Ele diz o seguinte: meu pai continua trabalhando até hoje, eu também estou trabalhando. Caramba, que declaração é essa? Se comparou com o próprio Deus. Deus trabalha, logo eu também trabalho. Caramba! Declaração bem explícita acerca da sua divindade. João 16, 28, ele fala: eu vim do Pai. Olha só, minha origem, minha procedência é divina. Eu e você, que me assiste, nós viemos dos nossos pais humanos. Nossa natureza é caída. E os nossos pais eram nossos avós, nossos antepassados, até voltar a Adão, que caiu lá no Éden. Mas qual é a origem de Jesus? Origem divina. Não foi uma concepção de José e Maria. Jesus não veio fruto de um ato sexual, mas foi concebido virginalmente pelo Espírito Santo de Deus. Portanto, Jesus, o Verbo encarnado, ele não possuía natureza pecaminosa, porque ele nasceu de forma virginal. Contudo, já falei isso em outros vídeos, penso também que ele tinha o potencial de errar e de pecar, porque ele foi tentado. Satanás não iria tentar Jesus se Jesus não tivesse a possibilidade de cair, de ceder à tentação, de pecar, você está entendendo? Embora ele não tenha nascido com uma natureza pecaminosa como nós, por conta da sua concepção virginal. Então, a origem dele: eu vim do Pai. Perfeito? Outra declaração de Jesus em João 20, 21. O Pai me enviou. Muito parecido com João 16, 28. Ele afirmava ter comunhão e conhecimentos divinos, segundo João 17, 25. Ou seja, muitas declarações que ele fazia, você vê que são declarações de uma consciência, de uma mente divina. Então ele tinha essa comunhão com o Pai plena, de modo que ele compartilhava os pensamentos de Deus através do seu ministério, através da sua boca. Afirmava revelar a essência do Pai em si mesmo, segundo João capítulo 14, versículo 9 ao 11. Revelar a essência do Pai em si mesmo. O que é isso? Dizer que ele tinha a essência divina, eu tenho a essência do Pai, eu tenho a substância do Pai, é dizer que ele era o próprio Deus. Caramba, são afirmações fortes demais. Veja bem, são afirmações muito mais presentes em João, porque o Evangelho de João foi escrito para provar a divindade de Jesus, correto? Foi escrito aí no final do primeiro século, num tempo em que os gnósticos que negavam a divindade de Jesus também, e outros grupos que negavam a divindade estavam atacando a igreja, a ortodoxia. Então ele vai escrever esse evangelho para provar a divindade de Jesus. Então ele vai fazer muitas afirmações. Estudiosos, quando querem estudar Jesus, por exemplo, os teólogos liberais, quando querem estudar Jesus, eles simplesmente deixam de lado o evangelho de João, porque eles dizem que o evangelho de João, para se encontrar o Jesus humano, não se deve olhar para João, porque João apresenta um Jesus divino, um Jesus exaltado, Então eles afirmam isso. Não, de fato, João foi escrito para provar a sua divindade. Então essas declarações são importantíssimas de nós sabermos. Jesus declarando que a sua essência, sua natureza era divina, procedia do Pai. Ele assumiu prerrogativas divinas como onipresença em Mateus 18 e 20, poder de perdoar pecados, só Deus pode perdoar pecados, Marcos capítulo 2. Por exemplo, se você comete um pecado contra mim, um erro contra mim, eu posso te perdoar. Mas você também tem que pedir perdão a Deus, porque você cometeu pecado contra Deus também. Eu posso perdoar você pelo que você fez a mim, mas eu não posso perdoar você pelo que você fez a Deus. Certo? E o Senhor Jesus se coloca ali na posição de Deus. Quem é este que pode perdoar pecados? Os fariseus estavam declarando, estavam indignados, nesse texto lá de Marcos 2, quando Jesus cura o paralítico que desce do telhado, e quando ele cura o indivíduo, ele ainda libera perdão como se fosse o próprio Deus se colocando como o próprio Deus. Isso traz indignação aos fariseus. Quem é ele? Ele é Deus, por acaso? De fato era. Poder de ressuscitar os mortos.
Caramba, a gente vê Jesus ressuscitando Lázaro, né? Tremendo. Proclamou-se juiz e árbitro do destino do homem. Né? Lá em João capítulo 5, ele fazendo declarações, né, acerca da ressurreição dos mortos. Caramba, fazendo declaração como o próprio Deus. De fato. Ele exigia rendição e lealdade que somente Deus, por direito, podia exigir. Insistia em uma absoluta rendição da parte de seus seguidores. Eles deveriam estar prontos a cortar os laços mais íntimos e mais queridos, porque qualquer pessoa que amasse mais a seu pai ou sua mãe, que a ele não seria digna dele. Veja, as exigências que Jesus faz aos seus discípulos são exigências do Criador. Você tem que romper, você não pode amar mais seu familiar mais do que a mim, você tem que, por mim, tem que dar a própria vida, quem ganhar a vida por mim, quem perder a vida por mim vai ganhar. São declarações de um Deus que exige total devoção, a própria vida, integralmente em devoção a Ele. Quem poderia exigir isso, senão o próprio Deus encarnado? E diz aqui, essas vertentes, ou melhor, essas veementes afirmações foram feitas por aquele que viveu como o mais humilde dos homens e foram proferidas de modo simples e natural. Por exemplo, Paulo, com igual simplicidade, diria: sou homem judeu. Para chegar a essa conclusão de que Cristo era divino, é necessário admitir somente duas coisas. A primeira, que Jesus não era um homem mau. A segunda, que ele não era demente. Se ele dissesse que era divino, sabendo que não era, então não poderia ser bom. Se ele equivocadamente imaginasse que fosse Deus, então não poderia ser sábio. Contudo, nenhuma pessoa sensata sonharia em negar o caráter perfeito de Jesus ou sua sabedoria superior. Em consequência disso, é inevitável concluir que ele era o que ele próprio disse ser, ou seja, o Filho de Deus em sentido único, ok? Letra C. Outras questões que vão afirmar a natureza de Cristo. A autoridade de Cristo. Tá? Nos ensinos de Cristo, observa-se a completa ausência de expressões como essa é a minha opinião. Ou pode ser, ou eu penso que... Você não vê Jesus dizendo isso? Diz aqui, bem podemos supor, ele não fala também isso. Um estudioso judeu racionalista admitiu que ele falava com a autoridade do Deus poderoso. O Dr. Henry Van Dyck assinala que no Sermão do Monte, por exemplo, temos a preponderante visão de um hebreu crente que posiciona a si mesmo acima da autoridade de sua proposta, da sua própria fé. Um humilde mestre que afirma ter autoridade suprema sobre toda a conduta humana. Um reformador moral que põe de lado todos os demais fundamentos, dizendo: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, que é um homem prudente, que construi sua casa sobre a rocha. Nesse breve registro do discurso de Jesus, repete-se inúmeras vezes a solene frase com a qual ele autentica a verdade. Digo-lhes a verdade. Ou aquela famosa frase, né? Em verdade, verdade vos digo. Ou seja, Jesus, diferentemente dos filósofos, ele não diz, eu penso, eu acho, esta é a minha opinião, não. Ele faz declaração com autoridade. Tanto é que quando Jesus termina em determinados momentos seus discursos, o povo ficava conversando assim, quem é este que ensina com tanta autoridade? Ele ensina com autoridade, diferente dos fariseus. As pessoas percebiam a autoridade nos ensinamentos de Jesus. Ok? Outra questão também é a impecabilidade de Cristo. Nenhum professor que chame os homens ao arrependimento e retidão pode evitar algumas referências às suas próprias faltas ou imperfeições. Na verdade, quanto mais santo ele é, mais lamentará e reconhecerá suas próprias limitações. Contudo, nas palavras e nas obras de Jesus há uma ausência completa de conhecimento ou confissão de pecado. Embora possuísse profundo conhecimento do mal, em sua alma não havia a mais leve sombra ou mácula do pecado. Ao contrário, ele, o mais humilde dos homens, desafiou a todos. Qual de vocês pode me acusar de algum pecado? Percebe? Então, Jesus é colocado como o Cordeiro de Deus, o discípulo, o Cordeiro Imaculado de Deus. Então, eu quero terminar por aqui, para esse vídeo não ficar muito longo. Na próxima aula nós vamos dar continuidade, falando sobre a natureza, sobre cristologia, a natureza de Cristo. Amém? Deus abençoe e até o próximo vídeo.